Olá, queridos! Como é que vocês têm passado esses dias? Eu espero que você esteja muito bem. Eu faço voto sincero de que você, sua casa e todos os seus projetos e por onde você tem andado, que tudo esteja muito bem. E se não está, eu quero te dar uma boa notícia. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus e elas são boas notícias para todo aquele que crê. Então, se você puder, fica alguns minutinhos comigo, já que você está conectado aí, já que você clicou nesse vídeo, eu queria te dizer que o propósito de Deus é falar com você hoje. Talvez você pense assim, mas olha, eu não tô um pouco sem tempo, eu tô corrido, mas sabe que quando a gente prioriza algo, a gente arruma tempo, então você tem que priorizar passar um pouco mais de tempo com o Senhor e exposto essa palavra. Primeiro, para que você conheça um pouco mais a respeito de Deus, os seus princípios, a sua palavra, para que você não erre mais. Tem coisa pior nessa vida do que a gente errar, do que a gente seguir uma direção achando que estava fazendo tudo certo, e depois de andar tantos quilômetros, a gente perceber que o caminho estava errado, que não era aquele caminho? Pois é, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos expomos a ouvir essa palavra, ela vai nos dar a direção certa. Esse é o propósito de Deus, é nos levar realmente para a direção certa. E existe um caminho, sabe? Existe um caminho que a gente deve seguir para não errar a direção. E Jesus é esse caminho. Ele diz na sua palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a verdadeira vida. E não tem como, queridos, nós irmos até o Pai, nós irmos até Deus, se não for por intermédio de Jesus. Então, fica comigo aí, vão ser uns minutinhos bem rápidos e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? O texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto que está lá em Romanos capítulo 6. Eu quero ler por enquanto só o versículo 23, onde o texto vai dizer assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não sei se você já ouviu esse versículo, porque talvez você passou por ele batido em algum culto, em alguma célula, em algum lugar onde você estava e alguém estava ministrando sobre esse texto, talvez você tenha passado batido. Mas sabe que hoje eu quero falar com você bem rapidamente sobre o pecado? Você sabe que o pecado, ele é algo que realmente deforma a nossa identidade? O pecado é algo que é abominável. Eu queria que você percebesse isso agora. O pecado é algo abominável diante de um Deus tão santo. Mas o que é mesmo o pecado? O pecado é você ir contra aquilo que Deus está falando. Você pecar quer dizer então que você está desconsiderando aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Mas mais do que isso, quando você está pecando, significa que você está obedecendo a alguém, você está sendo escravo de alguém. Porque, queridos, olha, nós somos seres espirituais, certo? Então, olha só, nós somos guiados e direcionados sempre por alguém. Eu já disse isso num outro vídeo. Ou nós somos normalmente guiados pelo Espírito de Deus quando nós permitimos, ou então nós estamos sendo guiados por espíritos malignos. Estamos emprestando a nossa vida para que Satanás entre, faça morada e faça festa, né? Literalmente. Mas sabe que todas as vezes que você dá lugar ao diabo, todas as vezes que você faz a vontade dele, você está pecando contra o Senhor. Porque a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é realmente nos salvar. É que nós venhamos ter durante a nossa vida aqui uma vida em obediência com a sua palavra. Queridos, quando nós obedecemos, o caminho da obediência é um caminho de recompensas. É um caminho onde nós obedecemos e então recebemos promessas, recebemos recompensas pela nossa boa conduta. Pensa assim. Agora o pecado não, o pecado ele nos deforma. O pecado, além de tudo isso que eu estou dizendo para você, de denegrir a nossa imagem, de nos deformar, de trazer culpa, de trazer medo, o pecado também traz a morte. O pecado, ele antecipa a nossa vida. Sabia disso? Sabia que com práticas pecaminosas nós podemos inclusive antecipar os nossos dias nessa terra? Olha o quanto é sério isso. Então, eu queria compartilhar um outro texto com você, também falando acerca de pecado, que está lá em 1 João, capítulo 1, eu vou ler com você
o versículo 8 e 9, que diz assim, ó: se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto está querendo nos dizer que nós, queridos, talvez, é isso que eu preciso que você esteja atento. Talvez durante o nosso dia, queridos, nós vamos cometer alguns deslizes. O pecado na vida do cristão, principalmente, daquele que um dia já confessou Jesus, não pode ser uma prática, né? Um hábito diário, não pode. O pecado tem que ser algo acidental. De repente você falou algo que não deveria, ou você fez algo ali que você não deveria, mas não é algo que você pratica com naturalidade e tá tudo bem para você. E aqui esse texto está tentando nos dizer isso, porque aquele que afirma que não tem pecado, ele já está pecando, né? Então, assim, nós não estamos dizendo que, por exemplo, eu não estou dizendo para você que eu não peque, né? Mas o pecado na minha vida, queridos, ele é um acidente, é alguma coisa que porventura eu pensei ou eu falei que eu não deveria ter feito, mas logo eu permito que o Espírito Santo me conduza, né? Então eu logo que confesso os meus pecados, porque sei que Deus é fiel e justo para me perdoar. Então esse versículo está nos alertando para isso, que ainda que você peque, e agora, o que você vai fazer? Condenação eterna? Vai chegar uma sentença para que você fique para sempre? Não, não é isso. E infelizmente o que o diabo faz com aqueles que pecam, com aqueles que cedem à sua vontade é isso. Ele aprisiona as mentes deles ao ponto de levá-los a pensar o quê? Já que você pecou agora, não tem nada. Já que você fez isso, faz isso também. É aquele versículo realmente da Bíblia que diz que um abismo vai chamando outro abismo, né? E quando você se dá conta, você realmente já está todo realmente inundado pelo pecado. Queridos, é necessário que nós venhamos nos despertar. O meu encorajamento para você hoje é que haja um despertamento dentro de você, porque o pecado está às portas mesmo em todo o tempo. Nós estamos em um tempo onde realmente a imoralidade sexual está muito em alta, onde as pessoas acham que elas podem sim falar o que dá na telha, então elas saem por aí falando umas das outras, denegrindo a imagem umas das outras. Elas estão realmente sem papas na língua, em um ditado mais popular, se nós podemos dizer assim, para que você me entenda. Então nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Nós precisamos adotar para a nossa vida uma vida de santidade, uma vida mais padronizada com o céu, mais parecida com o Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, sabe? Eu não sei, como eu disse, se você que está me assistindo, se você já teve a oportunidade de nascer de novo, mas eu queria te dizer que nenhuma condenação há, é o que diz a palavra do Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso a necessidade de você vir para Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz em Isaías que Ele tomou para Ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Jesus já pagou o preço no nosso lugar. É por isso que quando você confessa os seus pecados e você se arrepende, você deixa essa prática, você pode viver uma nova vida em Cristo, você pode viver uma nova vida com Deus, uma nova jornada. É como se você pegasse um livro, né? Virasse a página dele e começasse a escrever uma nova história mesmo para você. Realmente se esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, que é realmente essa vida que Jesus conquistou para você. E sabe qual é a vida que Jesus conquistou para você? Uma vida abundante, é o que ele diz lá em João. Ele diz que ele veio para nos dar vida e nos dar uma vida abundante. Então é necessário que eu e você avancemos para essa vida. Eu tenho certeza que se você hoje está vivendo uma vida, está vivendo, por exemplo, um relacionamento, onde você está vivendo uma vida em pecado, uma vida opressa, uma vida realmente com muitas coisas que você sabe que não condiz com o que Deus aprova, então é necessário que você largue isso. É necessário que hoje você realmente receba força de Deus, receba força do alto, sabe? Porque a palavra está chegando para você e a palavra de Deus, queridos, ela é viva, ela é uma palavra viva, então ela está chegando para você como um alerta. Se você não tem seguido, se você não tem conduzido a sua vida realmente com retidão, hoje é um excelente momento para que você mude a sua vida. Eu queria dizer para você sobre um texto para a gente finalizar, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Deus
tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Sobre o que esse versículo está falando? Sobre Jesus. Ele se entregou por nós, queridos, ele se fez maldição no nosso lugar, para que eu e você nos tornasse a justiça de Deus. Então eu queria dizer para você que tem jeito, independente da vida que você tenha levado, se de repente você se afastou por um período dos caminhos, da casa, sabe, do Senhor. Quando a gente fala esse tipo de expressão, é no sentido de você realmente estar deixando de congregar, porque você de repente se decepcionou com alguém, de repente você também deixou de congregar porque você, infelizmente, não deu certo no seu relacionamento conjugal ou por qualquer outra razão. Meu irmão, minha irmã, hoje é tempo de você voltar, hoje é tempo de você vir, porque os dias realmente estão bem abreviados e nós sabemos que a qualquer momento, ontem mesmo eu falava sobre isso com os meus filhos, eu falava com ele, vocês já pensaram se Jesus voltasse para resgatar a sua igreja hoje? Será que vocês estão preparados? Então eu faço essa pergunta para você também hoje. Se Jesus voltasse agora ou daqui a pouquinho, me diz uma coisa, como é que está a sua casa? Sua casa está em ordem, a sua vida está em ordem, porque, queridos, nós bem sabemos que de nada vai adiantar nós termos vivido uma vida até determinado ponto, certo? Mas de repente você começou a ter práticas que o Senhor reprova. Nós sabemos, queridos, que as obras da carne, elas são manifestas e que todos aqueles que praticam tais obras não vão herdar o reino de Deus, é o que está em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Eu quero encorajar você, quando a gente finalizar esse texto, que você abra lá, para que você entenda o que está falando esse texto, porque as obras da carne, queridos, são aquelas que nós fazemos e nós estamos dando margem para que Satanás haja em nossas vidas. Quando você não faz o que Deus está falando para você fazer, saiba disso. Você está fazendo o que Satanás quer que você faça. E eu preciso te lembrar que Satanás, ele é como um ladrão. Ele veio com um propósito e um objetivo único: matar, roubar e destruir. E todas as vezes que você dá essa margem para que ele haja na sua vida, na sua casa, na sua família, em qualquer área da sua vida, tá bom? Vida financeira, vida sentimental, vida emocional, vida profissional, vida familiar, cada vez que você cede às vontades e sugestões que ele dá no seu ouvido, eu queria dizer para você, você está mais perto da morte, que foi o versículo que nós iniciamos falando aqui, que o salário do pecado é a morte. Você quer viver longos dias nessa terra, você quer viver dias felizes nessa terra, então viva a vida que Deus conquistou para você. Obedeça a palavra de Deus, conheça mais a palavra de Deus, porque como obedecer aquilo que nós não conhecemos, não é verdade? Eu queria dizer para você que o desejo do coração do Senhor é realmente se revelar a nós, é realmente se revelar a você. Então busque o Senhor enquanto você pode achar, busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. É o meu encorajamento para você hoje. Ei, sai dessa vida de pecado. Deixa eu te dizer, o pecado na sua vida, a partir de agora, em nome de Jesus eu declaro, não vai mais ser um hábito na sua vida, amém? Você vai mudar a sua postura, a sua forma de falar, a sua forma de viver. É possível, sabe o que você faz? Exclui do seu celular, exclui das suas redes sociais, isso que você chama de tentação, isso que você chama realmente de oportunidades, isso não é uma oportunidade, isso são brechas que você está abrindo para que Satanás faça uma arruaça na sua vida. Feche todas as brechas da sua vida hoje. Saiba que existe o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Existe o Senhor, que é um Deus todo-poderoso, e Ele pode sim, e Ele quer sim mudar a sua vida para sempre. Quero isso também para você, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui. Eu realmente faço votos, viu? Que você seja um praticante dessa palavra, que Deus abençoe a sua vida e eu espero em breve trazer algo mais da parte de Deus para o seu coração, tá bom? Seja abençoado na prática dessa palavra, porque o que faz a diferença é ouvir e praticar, tá bom? Um grande abraço no seu coração. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, porque toda semana nós vamos estar postando vídeos assim, trazendo uma revelação de Deus para o seu coração. E deixa também o seu like se você gostou, para que mais pessoas possam receber esse vídeo e também receber mais da parte de Deus, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.